E aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar de uma forma básica como funcionam alguns adaptadores de rede do VirtualBox. Vamos lá. O primeiro adaptador que eu vou mostrar é o NAT. O que esse NAT faz? Considerando que eu tenho um cenário aqui de uma rede local com um computador conectado a um roteador e esse roteador conectado à internet, esse computador seria o meu host. Dentro desse host eu tenho duas máquinas virtuais. Considerando que eu tenho configurado nessas máquinas virtuais o adaptador NAT, elas não vão conseguir se comunicar, as máquinas virtuais. Porém, elas conseguem ter acesso à internet. Por quê? O NAT significa Network Address Translation. Então, toda vez que uma solicitação sai de uma máquina virtual, chega no host, esse host ele vai traduzir o IP da máquina virtual e vai colocar o IP dele. E esse pacote, essa solicitação vai ser encaminhada para a internet, vai chegar no roteador e vai para a internet. Quando essa solicitação voltar, o roteador vai saber que tem que devolver para o host e o host sabe para quem que ele tem que devolver, para qual máquina virtual que partiu a solicitação. Então, exemplificando, eu tenho uma máquina virtual aqui que não está com o NAT configurado, vou configurar o NAT aqui, trocar o adaptador, NAT, ifconfig, tem que reiniciar a rede aqui, ele obteve o endereço IP, 10.0.2.15 normalmente é o endereço padrão que o VirtualBox disponibiliza para a máquina virtual que está configurada como NAT. Bom, como eu já ganhei o endereço IP, então eu consigo ter acesso à internet. Tá, eu tenho uma outra máquina virtual, vou fazer a mesma coisa com ela, vou configurar ela para o modo NAT, adaptador NAT. Vamos ver se ela já obteve o endereço IP. Não, vou dar um DH client aqui. Ifconfig, obteve o endereço IP. Ela obteve o mesmo endereço IP que a primeira máquina virtual. E tem acesso à internet. Isso não interfere na comunicação entre as máquinas virtuais, porque o VirtualBox ele trata cada máquina virtual configurada como NAT isoladamente. Então elas não fazem parte da mesma rede, mesmo estando com o mesmo endereço IP e a mesma máscara de rede. Esse é o exemplo de um NAT. O próximo adaptador é o Bridge Adapter. O que o Bridge Adapter faz? O VirtualBox permite que as máquinas virtuais façam parte da mesma rede do roteador, do router. Então, vai ser feita uma solicitação de IP para o roteador, ao invés de essa comunicação ficar somente entre as máquinas virtuais e o host. Então, o VirtualBox vai permitir que cada máquina virtual represente uma máquina física nessa rede. Então, qualquer computador que estiver conectado nesse roteador, ele vai conseguir acessar as máquinas virtuais, porque elas vão ser consideradas para a rede uma máquina física. Vamos ver o exemplo disso. Vou alterar aqui e vou colocar um adaptador de modo Bridge Adapter. Quando eu coloco o Bridge Adapter, eu posso escolher qual interface que eu tenho no meu host para usar como Bridge Adapter. Vamos supor que eu tenho lá uma rede Ethernet e uma rede Wi-Fi. E estou conectado nas duas interfaces, em redes diferentes. Eu consigo escolher qual rede que a máquina virtual vai fazer parte. Nesse caso, eu vou escolher a minha rede de cabo Ethernet, que é o EMP2S0. Da ifconfig, não obteve o endereço IP. Então eu faço aquele mesmo procedimento para restaurar o IP. Obteve o endereço do gateway, no caso do roteador da rede, a minha rede local, que é o 92.168.0.1.12. Nesse caso eu vou ter acesso à internet. Tenho acesso à internet. Se eu for na minha máquina local e ver qual o endereço IP que eu tenho configurado na máquina local, no adaptador,
é 192.68.0.11. Então, a minha máquina virtual pegou o endereço depois, que é 192.68.0.12. Se eu der um ping em 192.68.0.11, então eu consigo pingar a máquina host. Tendo a outra máquina virtual aqui, config, vou colocar o bit adapter para ela e vou chamar o DH client para ele solicitar um novo IP. Config, e já retornou o endereço IP 192.68.0.11. Então, nesse caso, eu vou conseguir conectar com a minha máquina host, consigo me comunicar com a minha outra máquina virtual e consigo ter acesso à internet. Esse é o comportamento do Bridge Adapter. Ele considera que as máquinas virtuais fazem parte da rede local, não somente de uma rede interna dentro de um host. E vamos para o próximo, que é Host Only. Host Only Adapter, neste caso, o próprio VirtualBox ele vai criar um gateway, que eu posso ver esse gateway aqui. Network, Tools, Network. E na minha máquina eu tenho dois gateways do VirtualBox. Um está com o DHCP habilitado e o outro não. Se eu vier na minha máquina virtual, e vier na rede, escolher o Host Only, ele me permite escolher um dos dois adaptadores. Inclusive, um dos adaptadores eu posso ver ifconfig vboxnet 0. Esse cara aqui. Eu consigo ver qual endereço IP está atribuído para esse adaptador de rede, que é o vbox 0. Nesse caso, como é um gateway criado pelo VirtualBox, esse gateway ele não permite que eu comunique com a rede externa do meu host. Então, isso aqui vai ser uma rede interna, considerando que as máquinas virtuais conseguem conversar entre elas e com o host. Vou fazer um exemplo. Network, Host Only Adapter. Vamos ver se eu obtenho o endereço IP, ainda não. Pega client, config, e já obtenho o endereço IP. Na outra máquina virtual, vou dar um CH Network para restaurar o endereço IP. E obteve, esqueci de alterar, Network, Host Only Adapter. Restaurar novamente o serviço de rede e ele obteve o endereço IP 192.168.56.3. Se eu testar a comunicação entre as máquinas virtuais, eu consigo ter sucesso. 56.3 comunicando, e com o meu gateway, que seria meu host, 98.56.1, também tem comunicação. Porém, se eu testar uma comunicação com a rede externa, com a internet, por exemplo, eu não tenho acesso. Então, isso fica uma rede interna entre o host e as máquinas virtuais. E isso seria o Host Only. O último adaptador que eu tenho aqui para mostrar é o Internet Network Adapter, Internal Network Adapter. Bom, o que seria esse cara aqui? Ele cria uma rede interna somente entre as máquinas virtuais.
Então, ele fica isolado da rede externa, somente a rede interna das máquinas virtuais. Alterar o adaptador, que é esse cara aqui, interno network. Nesse caso, eu não tenho ninguém me fornecendo um endereço IP. Então, se eu usar o DH Client, ele não vai conseguir obter o endereço IP. Nesse caso, eu tenho que atribuir o endereço IP para minha interface usando o comando ifconfig. Vou colocar um 10.2.2.50 netmask. Detalhe, eu tenho que colocar a máscara de rede, colocar um /24 aqui, .0, ifconfig. Tá lá, endereço atribuído. Vou tentar um acesso com a internet, sem sucesso. Vou fazer o mesmo procedimento com a outra máquina virtual. Internal network, ifconfig. Tem que reiniciar o serviço de rede, solicitar. Nesse caso, ele não vai conseguir solicitar o endereço IP. Então, eu vou ter que atribuir na mão. ifconfig. A rede é o ITH0, 192, 10.2.2.55. E a máscara de rede vai ser a mesma adicionada na outra máquina virtual. ifconfig. Endereço atribuído. Se eu der um ping para 10.2.2.50, eu tenho comunicação. Então eu consigo conversar com as máquinas virtuais. Porém, não tenho acesso à internet. Se eu vier na outra máquina virtual, fizer o mesmo procedimento, 10.2.2.5 e as duas máquinas virtuais estão se comunicando. Então, pessoal, pelo vídeo é isso aí. Até o próximo. Valeu!